Bom dia, meus queridos irmãos, que a paz e a graça do Senhor esteja com todos nós, amém? Para mais um estudo da palavra do Senhor. Hoje o estudo, conflito por trás de todos os conflitos. Conflito por trás de todos os conflitos. Dá um like, dá um joinha, compartilha no canal aí. Vamos lá, vamos junto. Queridos, vamos orar, agradecer ao Senhor por mais um dia, né? E dar continuidade essa semana sobre isso daqui, que Deus está querendo nos mostrar na Bíblia. Amém? Ainda estudando o livro de Josué. Vamos lá. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais esse dia, pelo pão de cada dia que o Senhor tem dado a mim, meus irmãos e minhas irmãs, aonde estiver, Senhor. Que a tua graça e a tua misericórdia seja estendida sobre nós. Nos perdoa, Senhor, das nossas fraquezas, nos perdoa, Senhor, das nossas transgressões, nos perdoa, Senhor, por às vezes ser tão esquecido, e que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, nos lembrando que o Senhor existe, que o Senhor está vivo, que vai voltar e vem nos buscar. Bendito seja o teu nome, Jesus, de eternidade a eternidade, para todos sempre. Amém. Muito bem. Conflito por trás de todos os conflitos. Estudando o livro de Josué. Meus irmãos, nós vimos em uma guerra, nós vivemos, viu? Desculpa aí. Nós vivemos em uma guerra constante. Nós vivemos em um grande conflito entre o bem e o mal. A história se repete. A história de Israel continua. Jesus não veio ainda para secar o Rio Jordão para nós passar. Além do Jordão, está lá a terra que mana leite e mel, a terra de Canaã. Está lá Nova Jerusalém, com nosso Pai, para nos receber de braços abertos. Amados, abra sua Bíblia aí, Josué, capítulo 14, capítulo 10, vai. Capítulo 10, o versículo é o 14, está escrito assim, ó. Não houve dia semelhante a esse, nem antes, nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel, o Senhor guerreava por Israel, o Senhor brigava por Israel, o Senhor defendia Israel. A briga é do Senhor. Entendeu, queridos? Então você não acredita que Deus luta por você? Qual é o teu problema? Onde está a tua dúvida? Essa semana nós vamos esclarecer muitas coisas sobre isso. Essa e a próxima. Você não acredita então que Deus luta por você? Israel era um povo de Deus no Antigo Testamento e Deus lutava por eles. Agora você é o povo de Deus no Novo Testamento. Todo aquele que abraça Jesus como Salvador torna-se povo de Deus e filhos e filhas de Deus, irmãos. Todos, tá? Torna-se filhos e filhas de Deus. Você acha que Deus não vai lutar por você então? No Novo Testamento? O que Jesus veio fazer aqui, meu irmão? Veio lutar por você. Entregou a própria vida dele. Por você, por mim. Meu irmão, claro que sim. Meus queridos irmãos, Deus, né, luta por nós. E todas as lutas do povo de Israel eram uma luta de Deus, viu? É Deus que comprou a briga. Vamos dizer assim.
É Deus que vai na frente. Amados, você não está sozinho. Pense nisso, tá? Ao ler as páginas do livro de Josué, somos confrontados com as campanhas militares bastante intensas, tá? Realizadas sobre o chamado de Deus, campanhas militares, guerras, tá? Sendo realizadas sob o comando de Deus e com o auxílio de Deus também. A ideia que o Senhor estava por trás da conquista da terra de Canaã permeia no livro de Josué, sabia? E as afirmações aqui também, do livro de Josué, também tem as afirmações do narrador. Mas as próprias palavras de Deus, nos discursos de Josué, fala também, e é falada, e foi falada por Raabe. Lembra quando nós estudamos? E também pelos espias. Lembra quando nós estudamos? Pelo povo de Israel. Deus afirma que quem iniciou esse conflito violento foi o próprio Deus. No livro de Josué. Ele iniciou esse conflito com a terra de Canaã. Por quê? Por que Deus fez isso? Queridos, Deus tinha um plano. E o plano de Deus era dar essa terra escolhida. Era um plano de Deus. Tá? Era dar essa terra escolhida ao povo dele, tá? Porque Deus tinha esse plano de dar essa terra prometida para você, para mim também. A história se repete. Nós estamos se ajuntando todo mundo na beira do Rio Jordão. Assim como aconteceu naquele tempo, e Deus deu a ordem para ele, para o povo, na beira do Rio Jordão, até ele chegar. E quando chegou a Arca da Aliança que representava ele, que os sacerdotes que carregavam da tribo de Levi colocaram o pé na água, o rio abaixou para eles passar, e a arca ficou no meio do rio até o povo passar. Era como se fosse Deus falando, pode passar todo mundo, depois eu vou por último, que o rio vai fechar de novo. Você entende? Assim Deus está juntando todos nós, aqueles que quiserem, e aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Todos estão indo para a margem do Rio Jordão, até ele chegar. E secar o rio e nós atravessar além do Jordão. Além do Jordão, está lá a terra prometida, que mana leite e mel. Queridos, meus irmãos, Deus está preparando uma terra prometida para você também e para mim. E não há vitória e não há guerras. Não há vitórias. A verdade é essa. Não há vitória sem guerras e sem batalha. Não há. Tem que ter batalha, tem que ter guerra para ter vitória. Nós poderíamos perguntar, como que o povo de Deus poderia ter participado dessas guerras, se era o povo de Deus? Mas, queridos, a guerra não era do povo de Deus. A guerra era de Deus. Foi Deus que prometeu para nós a terra. Agora, como é possível harmonizar a imagem de um Deus guerreiro com o seu caráter de amor? Como é possível? Sem diluir a credibilidade e a autoridade da palavra de Deus. Como é possível?
nessa semana e também na próxima semana, vamos explorar a difícil questão das guerras ordenadas por Deus, como está no livro de Josué, tá? Em outros também, tem não só no livro de Josué, mas tem em outros livros também, tá bom? Da Bíblia, tá? Entenda que Deus está lutando por você. A guerra existe entre o bem e o mal, que não começou. Não começou essa guerra ontem. Tá? Essa guerra vem lá do céu, queridos. Essa guerra não começou ontem. Ela começou no céu. E Miguel e seus anjos expulsaram o acusador de Deus, o causador da guerra. Expulsou ele de lá. Então essa terra começou no céu, na presença, sabe de quem? De Deus mesmo, tá? Houve batalha e Jesus expulsou Satanás de lá. Mas aqui também Jesus está do nosso lado também. Aleluia! Bendito seja nosso Senhor. Não tema. Siga à frente. Seja corajoso. Você entende? Jesus também está aqui, nessa batalha conosco. A história se repete. Começou lá no céu, não tem problema. Jesus venceu lá e desceu. Falou, aqui eu vou lutar pelo meu povo também. E é Jesus que vai à frente. Vamos aprender tudo isso no livro de Josué, nessa semana e na próxima, entendeu? Como pode um Deus de amor, mas um Deus de guerras, de batalhas, por você e por mim. Próximo estudo, o príncipe do exército do Senhor. Quem é? Quem é o príncipe do exército do Senhor? Amados, ali na era, de um anjo que apareceu a Josué, nós precisamos saber quem ele é. Vamos ver isso amanhã de manhã, tá bom? O princípio do exército, o príncipe do exército do Senhor. É o estudo de amanhã. Quero mandar um beijo, um abraço muito carinhoso para Israel, Cauê e sua família, lá na cidade de Aquiraz, Ceará. Sempre me manda aqui, o Israel, palavras maravilhosas, lindas, que me confortam. Deus que abençoe você, meu querido tio Israel. Você, o Cauê e toda a sua família. Que a graça do Senhor seja derramada sobre vocês. Obrigado pelas palavras de incentivo e de conforto que você me manda. E assim, também, o povo do Pernambuco, assim também o povo de Portugal, assim também o povo da França, da Alemanha, do Japão. Queridos, compartilhe aí, para a palavra de Deus chegar em todos os lugares, porque Jesus está voltando. Está juntando o seu povo, que nem eu falei para vocês, nas margens do Rio Jordão. Para quando ele chegar, ele pôr os pés no Rio Jordão, ele secar e falar, pode passar para a terra prometida que eu prometi para vocês, que mana leite e mel. Adivinha quem está lá, do outro lado? O Pai querido, o Pai amado, que deu seu filho. Queridos, que bênção, Que maravilha. Logo, logo isso vai acontecer. Não vejo a hora. Fica na paz do Senhor. Que Deus tome conta de você e de toda a sua família e até amanhã, para nós começar mais uma etapa aqui do estudo da palavra de Deus. Amém?
Tchau, pessoal. Dá um like, dá um joinha, compartilha e se inscreve no canal. Tchau.